Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. A gente vai dar sequência, então, no nosso curso de integração, e eu queria abordar com vocês hoje os critérios para sintonia dos compensadores, né, dos PIs, do servo controlador baseado em realimentação de estados. Tá? Até a aula passada, então, a gente discutiu, né, algumas topologias algumas topologias de controladores para poder compor a nossa solução de movimento de corpos, né, de deslocamento de corpos no espaço. Né? Então, esse trabalho, né, visava o aprendizado sobre como criar sinais de referência, quais topologias que a gente poderia usar e o que foi consolidado na comunidade científica como uma boa topologia, uma topologia que é competente para poder controlar o deslocamento de corpos. E aí a gente chegou, né, na topologia do controlador por realimentação de estados. Né? Vimos nessa topologia, deixa eu colocar aqui, que esse controlador ele explicita, né, alguns estados físicos que são realimentados, né, que é o de posição, integral de posição e velocidade angular. Espera aí que chegou alguém. E a gente hoje queria trabalhar na sintonia dos ganhos dos compensadores. Né? Então, havia uma malha responsável pela regulação da velocidade mecânica, né? Ou seja, não é nem que ela é responsável pela regulação, né? Ela criava seus comandos de torque pela realimentação explícita da velocidade mecânica. E o compensador que atuava sobre esse erro de velocidade era um ganho proporcional com o nome BA. Então, um compensador proporcional com o nome BA. Né? Que criava um comando de torque a partir do erro de velocidade vezes um ganho proporcional, tal como um elemento viscoso, né, como uma mola, por exemplo, como um rolamento, por exemplo. Tá? Havia um compensador associado a erros de posição, que a gente deu o nome de KA, tá? Que ele faz às vezes de uma mola, né? É como se fosse uma mola virtual colocada entre um eixo que rotaciona na posição que o cliente quer, né? A mola está presa em uma ponta, né? Em um eixo virtual que gira na velocidade que o cliente deseja. E a outra ponta dessa mola de torção está presa no nosso eixo real da máquina, né? E aí, toda vez que há uma torção na mola, né, uma diferença das duas posições angulares, ela produz um torque para tentar restaurar uma deformação nula ou um erro nulo. Tá? A mesma coisa que acontece no carrinho de fricção, por exemplo. Tá? E existia um outro compensador que atuava sobre o erro de integral de posição. Tá? E esse compensador a gente chamava de KIA. Ele nos ajuda aqui na síntese de comandos de torque que garantem erro nulo de posição em regime permanente. Tá? Para sinais de frequência nula.
Então, a gente tinha esses 3 compensadores produzindo comandos de torque que se somam para produzir o comando final de torque que a gente quer que seja reproduzido no eixo da máquina, né, para conseguir garantir o controle de deslocamento dos corpos conectados a esse eixo. E aí a gente tem aqui, né, uma estrutura de potência. Então, até aqui a gente está no mundo de sinais, ou no mundo virtual, né, dentro do programinha de computador que implementa isso tudo aqui. Tá? A partir daqui, a gente vai entrar no mundo real. Agora já vem os elementos de potência, né, os conversores de energia, né, o inversor de frequência, a máquina elétrica, o manipulador mecânico, tá, a carga do cliente. Então, aqui a gente entra no mundo real, e no mundo real a gente vai, né, ter a dinâmica do sistema regida pela segunda lei de Newton, que nos diz o seguinte, que a somatória dos torques, quais os torques que atuam no eixo? O torque eletromagnético da máquina, o torque da carga útil do cliente e o torque de rolamento, o torque viscoso dos rolamentos. Então, a somatória desses torques é o torque de aceleração, que é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Se você divide pela aceleração, se você divide pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular. Se você integra a aceleração, você tem a velocidade. Se você integra a velocidade, você tem a posição. E aí aqui a gente está realimentando, né, tanto a posição quanto a velocidade mecânica com a nossa instrumentação para as malhas de controle que estão desenhadas em preto aqui dentro do mundo virtual, tá? E completando o diagrama, você tem um pequeno torque de atrito viscoso nos rolamentos, tá? Você vai perceber esse torque se você, por exemplo, desligar, né, a energia, cortar a energia da máquina nos terminais elétricos e ela tiver a vazio, sem torque mecânico. Você vai ver que a máquina ainda assim vai frenar, tá? Isso pelo torque de atrito dos rolamentos presentes aqui e também do torque de ventilação, né? Você tem um ventilador que gira solidário ao eixo da máquina e quando esse ventilador tenta se mover imerso em um fluido, que é o ar que ele está jogando na máquina, o ar vai oferecer resistência a esse movimento e torque frenante também, tá? Bom, então, essa estrutura aqui, pessoal, a gente avaliou, né, quais seriam, né, as vantagens que a gente tem de explicitar a ação de controle sobre cada comando de trajetória por um compensador específico, né? A gente consegue com ela fazer uma associação entre os compensadores e elementos físicos, elementos mecânicos virtuais, né, que a gente pode, e daí a gente sabe, então, mais ou menos em que compensador mexer de acordo com o comportamento que a gente queira que o sistema desenvolva, tá? Sobra ainda uma pergunta, que é a seguinte: como calcular esses compensadores para que o sistema tenha um desempenho adequado, né? E desempenho adequado é algo muito vago, que a gente consegue colocar, né, em termos mais objetivos, descrevendo os critérios de sintonia desses ganhos, ou seja, quais são as diretrizes que nós devemos seguir para calcular os valores desses ganhos, né, do BA, do KA e do KIA, para que o sistema dê um desempenho adequado, tá? Ou seja, o cliente da aplicação
né, imprima aqui os seus comandos de trajetória mecânica e a sua carga útil na ponta de eixo, e você consiga ver as trajetórias, né, que estão associadas ao próprio deslocamento do corpo da carga do cliente, né, você consiga ver as trajetórias do jeito que ele pediu aqui na entrada, né. Então, esses critérios, né, para que o sistema tenha um desempenho adequado, a gente vai definir, então, os critérios de sintonia. Então, vão ser 3 critérios. Tá? Rastreamento de trajetória. Então, a gente tem que ser capaz, né, de reproduzir os comandos de trajetória do cliente na dinâmica que o cliente impõe. Tá? O outro critério é rejeição de carga. Então, a gente tem que ser capaz de sintetizar torques eletromagnéticos que contra-ataquem, né, ou que rejeitem o torque de carga nos mesmos níveis e nas mesmas dinâmicas, ou na mesma dinâmica que ele apareça, tá? De tal forma que o efeito dele nas trajetórias mecânicas seja mínimo, que o erro que ele provoque de trajetória seja mínimo. E o terceiro critério, né, esses dois aqui a gente já tinha até conversado antes, eu vou introduzir um terceiro critério aqui para enriquecer o nosso projeto, que é o critério de robustez, tá? Aqui é robustez no sentido de controle, não é robustez associada a rigidez mecânica, né? Então, a robustez aqui no sentido de controle significa imunidade do comportamento dinâmico frente a variações nos parâmetros da planta. Então, acontece o seguinte, a gente vai fazer um cálculo aqui para os compensadores, para o KA, para o KA e para o BA, que é função, né, vai produzir resultados que são funções, tá, do momento de inércia e do coeficiente de atrito viscoso dos rolamentos. Só que esses parâmetros são estimados, a gente não sabe o valor exato do J e nem do B. Tá? Então, a gente não pode ter o nosso projeto pouco robusto a esses parâmetros, né? Ou seja, se o parâmetro variou um pouquinho e eu perdi toda a minha sintonia, né? E isso, em termos de controle, significa o quê? Meus polos do sistema de controle foram totalmente alterados porque eu errei a estimativa do meu momento de inércia em 20%, por exemplo. Tá? Isso não pode acontecer, porque é comum esse tipo de diferença entre parâmetros estimados e parâmetros reais. Tá? Momento de inércia é difícil de estimar, difícil de calcular, então é comum nesse tipo de área de estudo o pessoal errar em 20% o momento de inércia, ok? E aí a gente não pode ter todo o projeto de sintonia do sistema de controle perdido por conta disso. Ok? E aí a gente vai incorporar esse indicador de qualidade no nosso projeto através de um critério chamado de robustez. Então, a gente vai fazer o projeto de sintonia de uma maneira tal que variações nos parâmetros da planta não impactem de maneira apreciável, considerável,
o comportamento dinâmico do sistema. Então, os parâmetros da planta, o J e o B mudam um pouquinho, o desempenho do sistema fica basicamente o mesmo. É isso que está se dizendo aqui. Bom, então vamos começar, né? Esses critérios eles vão ser feitos um por um, né? A gente vai começar com um rastreamento de trajetória, vamos chegar a 3 valores para os ganhos dos compensadores aqui, o KA, o BA e o KIA, e depois a gente vai refazer os cálculos desses parâmetros para garantir rejeição de carga, tá? E aí vamos refinar os valores deles de tal forma que eles passem a atender tanto a rejeição de carga quanto o rastreamento de trajetória, tá? E a robustez também. Bom, vamos começar com o primeiro aqui. Bom, então, para poder estudar, né, a capacidade do sistema de rastrear a trajetória, né, a gente vai avaliar como que um determinado comando do cliente aparece na saída. Qual é a capacidade do sistema de receber, né, ao receber um comando do cliente, efetivamente fazer com que o eixo mecânico se desloque naquele comando que o cliente deseja, tá? Então, para essa tarefa, né, qual ferramenta do curso de engenharia que a gente usa, né? A gente usa a função de transferência. Tá? A gente vai tirar aqui, então, a relação entre a saída e a entrada e vai ver nessa função, dentro dela vai aparecer os ganhos dos compensadores, e a gente vai ver como ajustar esses ganhos para garantir que qualquer comando que o cliente aplique efetivamente apareça na saída. Tá? Bom, dentro desse trabalho, né, de observar, né, ou de ajustar o sistema para que comandos do cliente apareçam na saída, né, a gente considera a relação entre a saída e a entrada, entre a posição e a posição de referência com as demais entradas nulas. É assim que a gente calcula a função de transferência entre uma entrada e uma saída. Tá? Então, considerando aqui o torque de carga nulo, tá, a gente vai levantar a relação entre a posição mecânica real do eixo da máquina e a posição angular de referência que o cliente está solicitando. Ok? Peraí que chegou alguém na aula. Bom, então para fazer esse cálculo, né, eu vou usar o diagrama aqui de cima, e aí nós vamos observar o seguinte, ó, aqui, ó, né, com torque de carga nulo, você tem um sisteminha realimentado, está marcado em vermelho, né, onde entra o torque eletromagnético e sai a velocidade mecânica, né? Qual que é o ganho desse sisteminha aqui? Vou escrever aqui em cima, ó. Então, com um sistema desse realimentado, né, a função de transferência dele, no caso aqui, o ômega mec sobre o torque eletromagnético, vale G sobre 1 mais GH, né? G é o ganho no ramo direto, 1 sobre J vezes 1 sobre S, que é 1 sobre JS, que é o que está aqui no ramo direto, ó, sobre 1 mais G, que é 1 sobre J vezes S, vezes o H, que vale B, tá? Então, deixando aqui, né, com o polo explícito,
eu vou multiplicar por JS em cima e embaixo, tá? Então, vai dar 1 sobre JS mais B, tá? Então, vai ser aqui. Então, o que, que a gente pode falar aqui? Que a posição vai ser igual a 1 sobre S vezes 1 sobre JS mais B vezes o torque eletromagnético, tá? Então, vamos escrever lá embaixo. O torque eletromagnético, por sua vez, ele é sintetizado, vamos olhar aqui esse sinal, ó, agora. Ele é sintetizado aqui, ó, pela soma de 3 comandos, né? Esse, mais esse, mais esse. O torque 1, primeiro comando de torque eletromagnético, vai ser o BA vezes o erro de velocidade. Erro de velocidade é a mesma coisa que a derivada do erro de posição. Eu vou escrever desse jeito já para explicitar aqui a posição de referência e a posição real, que são os sinais que vão se apresentar, né, no cálculo da função de transferência. Então, o TE1 aqui vai ser S vezes θ de referência menos θ. Vamos colocar lá embaixo. Então, aqui, o TE1, né? Vou colocar aqui, vai ser S vezes θ de referência menos θ vezes BA. A segunda parcela do comando de torque. Tinha mais gente pedindo para entrar aqui, não? Tá. A segunda parcela, né, do comando de torque, o TE2, tá aqui, ó. Vale quanto? O KA vezes o erro de posição. Vamos colocar lá embaixo. Então, fizemos essa e essa. Vou fazer essa aqui agora, ó. TE3, segunda parcela do comando de torque, terceira parcela do comando de torque, vale o KA vezes a integral do erro de posição. Vai ser isso aqui, ó. Ok? Então, aqui a gente explicitou, né? Como que o comando, ou como que o sinal de posição angular se apresenta no eixo em função do comando do cliente. Tá? Então, aqui tem a função que relaciona esses dois sinais, nós vamos só colocá-la no formato da função de transferência para a gente herdar toda a teoria de controle para nos ajudar na análise. Ok? Então, a função de transferência, ela descreve a relação entre a saída, no nosso caso, qual que é a saída? É a posição angular do eixo com relação à entrada. Qual que é a entrada do nosso sistema? Comando de posição do cliente. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com essa função aqui de cima para levantar a função de transferência. Aí, lembrando, né, você, mas você vai fazer um simples exercício algébrico? Não. Com a função de transferência na mão, a gente tem o polinômio característico. Com o polinômio característico, você tem os polos.
com os polos você tem as bandas passantes, tá? E aí a gente vai ter como associar essas bandas passantes com os ganhos dos compensadores. E então calcular valores para esses ganhos para que as bandas passantes sejam capazes de garantir os comandos do cliente no eixo de saída. Tá? Então, é essa a estratégia, tá? Que é igualzinho que a gente via, né, nos projetos de controladores P&D nos cursos de controle. Ok? Então, aqui, ó, eu vou pegar aquela função que a gente desenvolveu ali em cima, colocar todo mundo, né, colocar em evidência a posição angular do eixo de um lado da igualdade e todos os termos que multiplicam o comando de posição do outro lado. Então, aqui, ó, desse lado da igualdade, começa com a própria posição, né? Então, θ vezes 1, que é esse termo aqui, ou melhor dizendo, vou fazer uma correção aqui, já para ajudar. Vou pegar esse termo aqui, ó, e já passar multiplicando para o outro lado, ok? Então, θ vezes, né, JS ao quadrado mais B vezes S, que é esse denominador que aparece do segundo lado da igualdade. Vou pegar agora, então, os termos que estão aqui dentro do colchete e todo termo que aparecer, né, multiplicando por θ, eu vou jogar para o lado oposto da igualdade. Então, aqui aparece 1, ó, S vezes BA vezes θ vezes menos 1. Então, vai para o lado de lá como sendo mais 1, tá? Então, mais S vezes BA. O θ já está em evidência aqui fora. Aqui, ó, KA vezes menos θ. Para o lado de lá vai mais KA vezes θ. Como o θ está em evidência, só KA. E aqui, ó, a gente tem menos KA sobre S vezes θ. Então, vai para o lado de lá mais KA sobre S vezes θ. Como o θ já está em evidência, KA sobre S. Do outro lado, né, nós vamos trabalhar com os termos que multiplicam o comando do cliente, que é a referência de posição. Aqui tem um, S vezes o comando de posição vezes BA. Então, vou colocar aqui o comando de posição em evidência. S vezes BA. Aqui a gente tem outro, KA vezes o comando de posição. Como o comando de posição já está em evidência, vou colocar só o KA. E aqui tem outro, ó. KA vezes o comando de posição sobre S. O comando de posição já está em evidência, virou KA sobre S. Tá? E aí, concluindo, né, para ter a função de transferência definida, a posição do eixo com relação ao comando do cliente seria isso aqui, ó. Ok? Então, essa seria a nossa função de transferência do sistema. Bom, vocês observam aqui, né, que aparece nessa função de transferência todos os parâmetros, né, tanto do mundo real como do mundo virtual, todos integrados, né? Você tem um momento de inércia aqui, ó, você tem o coeficiente de atrito viscoso do rolamento, que são elementos mecânicos do mundo real, e você tem o KA, o KIA e o BA, que são os compensadores presentes no mundo virtual, tá? Que são os elementos dos quais nós temos liberdade de escolher para que o sistema tenha um desempenho adequado. Tá? Então, são os elementos que nós vamos calcular para que o sistema tenha o desempenho que a gente queira. Tá? Só ligar a luz aqui.
Bom, então esse vai ser o nosso objetivo, tá? Como nós vamos alcançá-lo, hein? Qual seria uma possível saída que a gente tem aqui? Inicialmente, a gente observa o seguinte, que o comando do cliente, ele é previamente conhecido, tá? Então, é possível, se a gente enxerga, raciocina, né, sobre o comando do cliente como sendo um sinal constituído por uma soma de cossenoides, tá? Vai ter uma frequência máxima para o comando de posição. Tá? Então, se a gente fosse explicitar aqui, né, a transformada de Fourier, ou a transformada de Laplace do comando do cliente, né, e enxergássemos esse sinal como uma soma de cossenos, tá? Você vai observar que vai ter uma coleção de cossenos, tá? Alguns podem ter amplitudes menores, outros maiores, tá? Mas vai ter uma frequência máxima aqui, ó. Vai ter uma cossenoide numa frequência máxima presente nesse comando de posição, tá? Bom, o comando de velocidade, por sua vez, ele também vai ser dado por uma soma de cossenoides, né? Por quê? Se a gente escrever aqui a relação entre a posição e a velocidade, né, o que a gente sabe? Que a velocidade é a derivada da posição, né? E aí, se a gente tira a derivada de um sinal de posição que é dado pela soma de cossenoides nas mais diversas amplitudes, nas mais diversas frequências, nos mais diversos defasamentos angulares, o que nós vamos observar, tá? Eu vou pegar aqui e vou escrever uma função hipotética para o sinal de posição, tá? Então, vai ser uma primeira cossenoide aqui, numa frequência F1, por exemplo, essa aqui, ó, uma frequência F1 e uma amplitude A1 qualquer, né, vai ter várias outras, e aí vai ter uma cossenoide aqui numa frequência F2 e numa amplitude qualquer A2, então vai estar presente aqui, ó, tá? Com outro defasamento angular qualquer, e aí vai ter uma outra cossenoide, várias outras, né? Todas essas aqui no espectro, vai ter uma outra qualquer na frequência F3 e na amplitude A3, com defasamento angular Φ3, né? Você vai ter uma 3 cosseno 2 vezes π vezes F3T, mais um defasamento angular Φ3, tá? Mais a cossenoide, tá? Que caracteriza ou que contém a máxima frequência possível de todas no comando de posição. Vai ser uma amplitude A máxima, né, de máxima frequência de posição. Cosseno de 2 vezes π vezes F máximo vezes T, mais um defasamento angular Φ4 qualquer, tá? Quando a gente calcula a derivada de cossenos, qual que é o resultado que a gente tem? A gente está fazendo a derivada de todas, da soma dessas cossenoides para ter um comando de velocidade. Então, a derivada do cosseno são senos, né? Que, na verdade, também seno é um cosseno atrasado de 90 graus. Então, o que você vai ter, né, se você derivar aqui a primeira componente espectral que a gente escreveu para o sinal de posição, você vai ter isso aqui, ó. Ok? Observe que ao derivar, né, que você vai ter que aplicar a regra da cadeia para derivar aqui no tempo, né? Derivada do cosseno é o seno,
que é o cosseno de alguma coisa atrasado de 90 graus, vezes a derivada do argumento da cossenoide. Então, derivada de 2πf1t com relação ao tempo, dá 2πf1, que é o que eu coloquei aqui. Ok? Então, o que a gente observa? Que a frequência das componentes espectrais do sinal de oposição aparece na amplitude das componentes cossenoidais de velocidade. Tá? Então, se a gente, né, processar aqui esse cálculo, tá, para uma soma de cossenoides, nós vamos observar o seguinte, ó, na última delas que a gente escreveu aqui, você vai ter a amplitude máxima, né, necessária, a amplitude da frequência máxima das cossenoides necessárias para descrever o sinal de posição. Então, você vai ter isso aqui, ó, 2 vezes π vezes f máximo, vezes cosseno de 2 vezes π vezes f máximo t, mais um defasamento φ4 qualquer, tá? Bom, geralmente, né, as cossenoides que caracterizam a banda passante aqui do comando de posição são cossenoides com amplitudes apreciáveis, tá? As muito pequenininhas, elas não entram, elas contribuem tão pouco para a síntese do sinal, tá, que elas não são computadas na determinação da banda passante, né, que é o sinal, que é a frequência máxima frequência das cossenoides necessárias para sintetizar o comando de posição. Mas ainda assim, tem cossenoides aqui de frequências maiores, de amplitudes pequenininhas, tá, que são irrelevantes para a síntese do comando de posição, tá? A amplitude dela é baixinha demais. Só que na hora que você deriva ela, a frequência dela é tão alta, tá, que na hora que você processar a derivada, vamos só um minutinho aqui, vou colocar aqui a derivada daquele sinal que eu marquei em vermelho. Na hora que você processar a derivada, você vai ter o quê? A amplitude daquela componente, uma componente de amplitude A5, bem pequenininha, tá, numa frequência F5 qualquer. Então, você vai ter A5 vezes 2πf5 cosseno de 2πf5t, tá, menos 90 graus, mais um defasamento angular que ela tenha no comando de posição, um φ5 qualquer, tá? No comando de posição, moçada, vou até escrever ela aqui, ó, essa cossenoide, tá, igual a gente desenhou aqui, ela tinha amplitude baixinha, ela pouco contribuía, né, na síntese do comando de posição, tá? Agora, no comando de velocidade, a amplitude dela já é relevante. Vamos colocar ela aqui. Tá? Aí tem as outras de amplitude menorzinhas, ok? Então, essa componente aqui, ó, no comando de posição, ela tinha uma amplitude muito baixinha, tá? Ela pouco contribuía o comando, essa componente aqui, ó, amplitude pequenininha, tá? Só que na hora que você deriva ela, a frequência dela, que é alta pra caramba, aparece na amplitude, que é isso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? No sinal de velocidade, nós vamos ter componentes cossenoidais de frequência mais alta, com amplitude relevante para a síntese do sinal. Tá? Ou seja, na hora que a gente derivou aqui, né, as cossenoides de alta frequência e pequena amplitude resultaram em cossenoides de amplitude, agora sim, comparáveis às amplitudes das demais. Tá? Então, no sinal de velocidade, você vai ter uma banda passante mais alta. Tá? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, o espectro aqui do sinal de velocidade, se alguma coisa assim, assim. E agora aqui, ó, você vai ter frequências bem mais altas, relevantes aqui, cossenoides de frequências mais altas com amplitudes relevantes para a síntese do comando. Tá?
Então, o comando de referência de velocidade, tá, ele tem uma banda passante mais alta. Você precisa, ó, aqui no comando de posição, você tinha componentes cossenoidais até essa frequência aqui com amplitudes relevantes. No comando de velocidade, você vai ter componentes cossenoidais até essa frequência aqui, mais ou menos, com amplitude relevante. A amplitude das cossenoides é alta, tá certo? Por esse efeito que eu acabei de explicar. Né? Toda que você deriva um sinal, componentes de alta frequência, né, geram potencialmente sinais de alta amplitude na saída do derivador. Ok? Então, a banda passante do sinal de velocidade ela é mais alta do que o sinal de posição. E, ao contrário, né, no sinal de integral de posição, a gente vai ter o efeito inverso. Né? Então, quando a gente tira a integral do comando do cliente no tempo, tá? Então, quando você vai, o que? Ao integrar o comando de posição do cliente, né, a gente vai integrar todas essas cossenoides aqui que a gente usou para descrever o comando de posição. Tá? Integrar cossenos, né, resulta, a integral do cosseno é um menos seno, não é isso? Contrário aqui, ó, seno. Aqui que era menos seno. Então, só deixa eu fazer uma errata, por gentileza. Quando a gente mexeu aqui com a velocidade, que estávamos derivando a posição, estava derivando cossenos. Derivada do cosseno é menos seno. Tá? A função menos seno é um cosseno adiantado. Tá? Vamos só botar mais 90 graus aqui. Todas as conclusões valem do mesmo jeito. Só um defasamento do sinal que eu tinha errado. Já estou corrigindo agora. Bom, e agora, né, voltando aqui à análise do comando de integral de posição, tá? Então, quando você integra, por exemplo, essa primeira cossenoide aqui, vai ter A1 seno de 2πf1t dividido por 2πf1. Tá? Observa, então, que ao integrar uma cossenoide dessa aqui, a frequência dela aparece dividindo na amplitude do resultado. Aqui, ó. Tá? Isso vai acontecer com todas as cossenoides que se somam aqui para descrever o comando de posição do cliente. Na segunda cossenoide, ó, o resultado vai ser esse aqui. Na segunda que a gente fez, né, tem várias e várias, né, a gente fez um espectro contínuo aqui de cossenoides para exemplificar, tá? Então, na segunda que a gente trabalhou, essa com amplitude A2 aqui, você vai ter A2 seno de 2πf2t mais φ2 dividido por 2πf2, tá? Então, observa que a frequência da componente no sinal de posição aparece dividindo na amplitude do sinal de integral de posição, tá? Isso vai acontecer com todas elas. Tá? Até, por exemplo, na amplitude máxima, na amplitude, ou desculpa, não é na amplitude máxima, até na componente de máxima frequência, ou de que caracteriza a banda passante do sinal de posição. Né? Bom, o que nós veremos com isso aqui então, pessoal? Que no comando de integral de posição, tá, nesse sinal físico hipotético que a gente está tratando aqui, nós teremos, né, uma soma de cossenoides, tal qual no comando de posição e no comando de velocidade. Só que a amplitude
dessas cossenoides vai passar a ser irrisória nas máximas frequências, nas frequências mais altas. Por quê? Né? Nessas frequências mais altas, necessárias aqui para descrever o comando de posição, nós teremos uma amplitude muito baixa na integral de posição. Tá? Então, a banda passante, dentre essas cossenoides que se somam, aquelas que terão amplitude considerável, com valores, né, razoáveis para sintetizar esse sinal, tá? Elas vão ter aqui um valor máximo menor do que o do comando de posição. Você vai ter o comando de integral de posição, tá? Você vai ver o seguinte, comparado ao comando de posição, que é o preto aqui, ó, quando você começa a ter frequências altas demais, né, o respectivo comando de integral de posição passa a ter amplitude baixa demais, porque a frequência, né, no comando de integral de posição aparece no denominador da amplitude do comando de integral de posição. Então, você vai estar dividindo por frequência alta, a amplitude desaparece. Tá? Então, a máxima frequência necessária aqui, para sintetizar o comando de integral de posição, é menor do que aquela necessária para sintetizar o comando de posição. Então, a gente tem aqui a banda passante, tá, para sintetizar as máximas frequências de integral de posição, menor do que a banda passante, ou as frequências necessárias para sintetizar o máximo comando de posição, que por sua vez é menor do que os comandos necessários para sintetizar as máximas frequências do sinal de velocidade. Ok? Bom, elas são diferentes, né? Tem essa sequência de, né, as maiores frequências ou a maior banda passante na velocidade, depois a posição, depois a integral de posição. Tá? Nós vamos, então, sintonizar os nossos ganhos dos compensadores para que cada um daqueles compensadores seja capaz de rastrear esses comandos máximos aqui. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou desenhar a malha de controle aqui de novo. Para a gente poder fazer a análise. Então, aqui a gente está com o comando de posição. Aqui a gente está com a realimentação dele. Aqui a gente tem um erro de posição. Tá? Aquela malha pode ser escrita assim, a de realimentação de estados. Se a gente derivar aqui o erro de posição, nós vamos ter o erro de velocidade. E o erro de velocidade está multiplicado por BA, produzindo o primeiro comando de torque eletromagnético, a primeira parcela do comando de torque. Tá? O erro de posição vezes o KA vai produzir o segundo comando de torque eletromagnético, e o erro de posição integrado vai resultar no erro de integral de posição, que, né, a gente está multiplicando por um ganho KIA e produzindo o terceiro comando de torque eletromagnético. Tá? Os três estão se somando aqui, ó.
para produzir o comando total. Bom, essa malha de controle é a mesma que a gente desenhou lá em cima, tá? Eu só estou né, destacando aqui todo mundo em função, né, do sinal de posição para associar o estudo que nós vamos fazer agora com esse estudo que a gente fez aqui em cima, tá? Onde a gente associou as bandas passantes das malhas, dos sinais de comando em função da banda passante do sinal de posição, tá? Então vai acontecer o seguinte, pessoal, ó, nós teremos, né, na situação de máxima demanda dinâmica da planta, tá? Observe que aqui o cliente ele pode tanto mandar, né, comandos em alguns momentos, né, de baixa frequência, como em outros ele pode mandar também comandos de alta frequência, tá? Então a gente está fazendo uma análise aqui nos cenários de máxima demanda da planta, tá? Então é nessa região aqui, ó. Se ele atender, né, se ele for dinamicamente capaz de rastrear os comandos nessa região de máxima banda passante, ele também vai ser capaz de atender os comandos na região de bandas passantes menores, tá? De sinais de frequências máximas menores, tá? Então, nessas regiões aqui de máxima frequência, né, nós teremos esse comportamento aqui de cima explícito aqui no comando do cliente, ó. Ok? Então, uma forma, né, de sintonizar os ganhos para atender a essas bandas passantes seria qual? Né? Vamos olhar aqui, ó, nós temos 3 sinais com 3 bandas passantes distintas, tá? O sinal que tem a maior banda passante é o de velocidade, tá? Pelo que a gente acabou de provar aqui. Bom, dentre os 3 compensadores aqui, qual que vai atuar, né, qual que vai produzir a maior parte do comando de torque em alta frequência, tá? Vai ser esse aqui, ó. Ok? Por quê? Se, pelo mesmo motivo que a gente explicou ali em cima, né, você pode ter aqui no erro de posição sinais das mais diversas frequências, tá? Então pode ter alguns instantes de tempo que o cliente está pedindo comandos de baixas frequências, tá? E aí você vai, durante, né, a atividade de rastreamento, onde você está tentando zerar o erro, a função do seu sistema aqui, colocar o torque que precisar aqui para que esse erro seja zero, tá? Mas isso não é instantâneo. Então, durante essa tarefa, tá, vai ter instantes que o erro de posição aqui vai ter essa frequência, tá? Depois vai ter instantes que o cliente vai pedir comando de posição em frequências médias, tá? E depois vai ter momentos que o cliente vai pedir comando de posição em alta frequência. Isso pode acontecer, tá? Então, na hora que forem demandados, né, comandos de posição de alta frequência, que o erro de posição aparecer também em alta frequência, tá? Nós vamos observar o seguinte: os 3 compensadores vão receber o erro, aqui, ó, né? Vai vir para cá e para cá, ó, ok? E cada um deles vai produzir uma resposta diferente. Tá? Observa aqui, ó, que o torque produzido pelo compensador proporcional BA, tá? Ele vai ser o produto do BA vezes a derivada da posição. Então, comandos de alta frequência, quando você deriva um cosseno de ômega t, dá ômega vezes menos seno, menos seno de ômega t. Tá? Então, observe, como falamos aqui em cima, ó, né, ao derivar uma cossenoide qualquer, a frequência dela aparece na amplitude. Se essa frequência é alta, a amplitude também fica muito alta, tá certo? Então, potencialmente, né, os erros de posição em alta frequência vão produzir aqui erros de velocidade de altíssima amplitude
e a maior parte, maior amplitude dos comandos, dentre as três parcelas que sintetizam o torque, a maior amplitude vai estar aqui. Então, basicamente, tá, esse comando, esse proporcional aqui da malha de velocidade, ele vai sintetizar em alta frequência, tá, a maior parte do comando de torque. A maior amplitude disparada vai ser dele. Tá? Em baixas frequências, o que vai acontecer, pessoal? A maior parte do comando de torque vai ser sintetizada por esse compensador aqui. Por quê? Observa que aqui a frequência vem no denominador. Ó. Tá? Então, quando você integra ou divide por S, tá? Na saída do integrador, você vai ter comandos, os comandos de baixa frequência da entrada aparecem com altíssima amplitude na saída do integrador. Por quê? Se você integrar um cosseno de ômega t, vai dar 1 sobre ômega vezes seno de ômega t, que é o que nós mostramos aqui. Ó. A frequência do comando de posição aparece dividindo na amplitude do comando de integral de posição. Então, se essa frequência é baixinha, você joga uma frequência baixa no denominador, a fração explode. Né? Então, esse compensador aqui, associado à integral de posição, vai produzir os comandos de torque de mais alta amplitude para sinais de baixa frequência. E em médias, são essas aqui, ó. Tá? Colocar entre parênteses, né, baixas, médias e altas, é termo relativo, né, não é muito bom de usar em ciência não, mas aqui a gente vai aceitar, porque a gente não vai particularizar nenhum número ainda. Depois nós vamos fazer projeto com números. Tá? E em médias frequências, né, quem vai produzir aqui os comandos mais de amplitude mais elevada no sinal de torque vai ser o compensador Ka, associado ao erro de posição. Tá? Então, esses três compensadores, né, isso é um PID que está aqui, ó. Aqui é o derivativo, aqui é o proporcional e aqui é o integral. Tá? Então, eles vão ter as suas respostas maiores ou menores em amplitude, né, de acordo com a frequência do sinal de erro. Ok? Então, comandos em alta frequência, né, vão ser majoritariamente respondidos aqui pelo derivativo, que é o BA, comandos em média frequência pelo KA e comandos em alta frequência pelo KIA. E se um sinal qualquer tem todos esses comandos ao mesmo tempo? Cada um deles vai ser responsável por responder por uma faixa de frequência diferente. Tá? Então, eles vão atuar dessa maneira. Ok? Bom, se a gente tiver excitando o sistema, né, nas suas máximas frequências possíveis, né? O cliente está dando os comandos dinâmicos dele aqui na maior frequência possível que o sistema tem que rastrear, que é a condição mais difícil para o sistema, tá? O que vai acontecer então? A gente sabe, né, que os comandos de velocidade têm a maior banda passante, tá? São sinais, ou é o sinal, né, o sinal de velocidade aqui, é o sinal, né, que tem cossenóide de mais alta frequência, tá? E a gente está vendo aqui que quem responde aos sinais de mais alta frequência é esse compensador aqui, o BA, tá? Então, a gente vai deixar esse compensador responsável para responder os comandos de mais alta frequência, tá? De, né, posição que vão ser dados, que vai estar associado às máximas frequências de velocidade, tá? Esse compensador aqui, ele vai responder às máximas frequências do comando de posição e esse aqui de integral de posição,
Tá? Agora, como calcular os valores deles para conseguir esse comportamento? Tá? Bom, vamos lá, vamos olhar a função de transferência que a gente levantou. Tá? Vou reproduzir ela aqui embaixo. E aí, o que, que a gente vê, moçada? Até, né, analisando o nosso sistema agora pela função de transferência. Se a gente tiver aqui, ó, analisando a resposta do sistema para baixas frequências, tá? Em baixas frequências, quem que vai dominar? Só um minutinho, só fechar a porta aqui. Para baixas frequências, né, a gente pode aproximar o numerador a K e A sobre S, né? Porque se você colocar uma frequência bem baixinha, né, o S é igual a J vezes a frequência, né, a frequência ômega, que está no denominador. Então, você colocar um ômega bem baixinho, né, o S bem pequenininho, o denominador pequeno, o valor dessa parcela aqui fica altíssimo, tá? E no denominador, mesma coisa, tá? Então, para baixas frequências, tá, a resposta do sistema é basicamente unitária. Quer dizer, você coloca um comando de uma dada amplitude na entrada, que é aqui, e ele aparece na saída, tá? E quem vai dominar o comportamento do sistema em baixa frequência é o compensador KA. Tá? Dominar significa o quê? Ele produz, dentre os três compensadores que produzem comandos de torque, ele produz a maior parte absoluta desse comando de torque. Tá? Então, é como se o comportamento dinâmico fosse totalmente regido por ele em baixas frequências. Tá? Aí vamos dizer que a gente vai aumentando a frequência do nosso comando. Tá? S igual a J ômega, né? Vamos colocando valores de frequência cada vez maiores na entrada para ver como que o sistema responde. Bom, quando a gente já for aumentando a frequência, o que, que vai acontecer aqui com esse termo, K e A sobre S? Vai ficando cada vez menor, né? Você vai aumentando o S aqui, ó, o K e A sobre S vai ficar cada vez menor. Então, na transição, né, de baixas frequências para médias, tá? O comportamento do sistema vai ser regido por dois termos, né? À medida que a gente for crescendo a frequência, esse termo reduz e ele vai ficando cada vez mais da ordem de grandeza desse aqui, ó. Tanto no numerador quanto no denominador da função de transferência. Então, na transição de baixas para médias frequências, é como se o comportamento dinâmico do sistema fosse aproximadamente regido por esses dois termos. Né? Que também vai dar uma resposta unitária. Tá? Em qualquer frequência aqui nessa região de transição, daqui a pouco nós vamos definir que região que é essa, né?
o numerador está igual ao denominador. Se a gente continuar aumentando a frequência dos sinais de entrada, né, para observar a resposta do sistema, o que vai acontecer? Aumentou a frequência aqui, o S, nós vamos reduzir o KA sobre S, até chegar a um ponto que ele fica insignificante frente ao KA. Tá? Então, uma faixa de frequências do comando de entrada, vou chamar aqui de médias frequências, tá? O termo dominante, né, na função de transferência nossa aqui, vai ser o KA. Tá? Para altas frequências, você observa que vai ser o BA, para baixas frequências, o KIA, e para médias frequências vai ser o KA. Tá? Então, nessas médias frequências, o sistema vai ter o seu comportamento dinâmico descrito com uma boa aproximação por essa função de transferência aqui, KA sobre KA. Então, o KA que vai dominar o comportamento tanto aqui no numerador, né, vai ser maior que todo mundo, quanto no denominador. Vai ser igual a 1. Né? Aí, lembrando da nossa malha de controle, isso acontece, né, que fala que ele domina o comportamento dinâmico, essa expressão aqui ela está sendo avaliada usando a função de transferência e usando aqui também o diagrama de blocos, igual a gente fez agora há pouco. Né? Ou seja, altas frequências aqui vão fazer com que esse comando de torque associado ao BA seja o maior, médias frequências vai fazer com que esse comando de torque associado ao KA seja maior, e baixas frequências vai fazer com que esse comando de torque associado ao KIA seja o maior de todos. Tá? Então, agora a gente está analisando aqui, ó, de médias frequências, que é onde né, dentre as três parcelas que sintetizam o torque final aqui, o comando de torque final, a maior parte absoluta, né, o maior valor dentre as três, vai ser associado ao comando produzido pelo KA. Então, é ele que domina o comportamento dinâmico do sistema. É como se ele ele existisse sozinho, né, durante essa faixa de frequências. Tá? Só que aí, moçada, se a gente for aumentando a frequência, vamos continuar aumentando a frequência aqui, né? Aumentamos mais a frequência. Esse termo despenca ainda mais, a frequências mais altas ainda no denominador vai fazer com que essa parcela desapareça, e essa aqui vai crescendo, porque aqui o S multiplica, está multiplicando aqui, tá? Então vai crescer cada vez mais. Então esse termo aqui, BA vezes S, vai dominar, né, o comportamento aqui em frequências mais altas, vou chamar de altas frequências, por enquanto, que a gente não deu valores, e esse termo aqui, ó, vai dominar o comportamento do denominador. Tá? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Ok? Bom, tá, e um ponto antes, aqui vai ser nas altas frequências, né? Vai ter uma região de transição entre as médias e altas frequências. Desculpa aqui, eu quero fazer essa região também. Né? Seguindo aqui a metodologia da nossa análise, a gente está aumentando a frequência, né, de pouquinho em pouquinho, do comando de entrada, e vendo quem vai dominar o comportamento do sistema, né? Então, vai acontecer, vai chegar um ponto aqui, que nós estamos aumentando a frequência, né, cada vez mais, e aí, como eu comentei, essa parcela que está multiplicada por S aqui, ó, ela vai crescendo e ela passa a ser da ordem de grandeza do próprio KA, tá? Então, tanto aqui no numerador quanto no denominador, ok? Então, colocando aqui, ó, quando a gente estiver, então, transitando das médias frequências para as altas.
Então, o nosso polinômio característico não, nossa função de transferência seria aproximadamente essa aqui, ó. Ok? Bom, esse termo, esse B, que é o coeficiente de atrito viscoso do rolamento, tá? Ele é bem baixinho, tá? O rolamento é montado propositalmente para que ele não ofereça um grande atrito, né? Se você não quer consumir do torque do seu acionamento, que você está pagando a preço de ouro, né? Ou da potência do seu acionamento, produzindo calor no rolamento. Então, esse B é baixinho, tá? Vai produzir 1%, 0,5% do torque à velocidade nominal, tá? Então, nessa transição, a resposta do sistema continua basicamente unitária. Então, ele consegue responder ainda, tá? Sendo que esses dois termos, né, o proporcional da malha de velocidade e o proporcional da malha de posição é que dominam o comportamento dinâmico. E aí, se a gente continuar aumentando mais as frequências, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que o BA vezes S começa a superar em muito o KA, que é constante, então, que não multiplica pela frequência, tá? Então, nas altas frequências, tá, o comportamento do sistema é basicamente regido pelo compensador proporcional da malha de velocidade. Essa função de transferência é aproximadamente isso aqui, ó. Como comentamos, esse ganho, esse coeficiente de atrito viscoso dos rolamentos é baixinho. Então, esse ganho é basicamente unitário. Tá? O sistema ainda vai conseguir responder em altas frequências. E quem vai responder em altas frequências, como a gente mostrou lá no diagrama de blocos, vai ser exatamente o ganho proporcional da malha de velocidade. Tá? Em médias frequências, é o ganho proporcional da malha de posição. E em baixas frequências, quem está produzindo todo o torque é o ganho proporcional da malha de integral de posição. Ok? Então, observe que os compensadores eles estão atuando em faixas de frequências distintas. Ok? Cada um deles vai produzir o comando de torque em uma faixa de frequências distintas. Tá? Vamos desenhar isso daqui a pouco também para a gente ir agrupando essas conclusões com um elemento visual mais agradável. Tá? Por último aqui, pessoal, a gente pode aumentar mais ainda a frequência. Tá? Então, quando a gente começar a aumentar mais a frequência, essa parcela aqui no numerador vai crescendo cada vez mais, e aqui no denominador também, só que você tem um J vezes S ao quadrado aqui, ó. Né, que com altas frequências vai crescer numa taxa muito mais rápida do que um BA vezes S, né, porque o S aqui está ao quadrado. Então, na transição de altas, eu vou chamar de altíssimas frequências, de altas para altíssimas frequências, o numerador é dominado por essa parcela aqui e o denominador por essas duas aqui, ó. Ok? Então, vamos colocar lá embaixo, ó. Então, nessa transição, né, a gente tem o polinômio, desculpa, a função de transferência aproximadamente descrita por isso aqui, ó.
Os outros termos também estão presentes, só que os valores deles são tão menores do que os que nós estamos colocando, que eles são irrisórios, tá? São insignificantes aqui frente a esse. Observa aqui, então, que nessa transição, né, o ganho do sistema não é mais unitário. Você dá um comando de posição numa determinada amplitude, a posição angular, a cossenoide, naquela mesma frequência que sai lá no eixo, na posição angular do eixo, vai ter amplitude menor. Tá? Seguramente aqui, né, o denominador é maior do que o numerador. Então, isso aqui com certeza dá ganho menor do que 1. O sistema já está te dizendo, ó, não estou conseguindo mais replicar na saída o que você está me pedindo na entrada. Ok? E normal também, nenhum sistema tem banda passante infinita. Todo sistema tem banda passante finita. Chega um ponto que ele não consegue responder mais. Tá? E, né, na última faixa de frequências que eu queria analisar com vocês, ó, vou chamar de altíssimas frequências. Então, vamos dizer agora que a gente continuou aumentando ainda mais o comando de posição na entrada do sistema. Tá? O que vai acontecer, então? Ó? Se a gente olhar aqui na função de transferência dele, para altíssimas frequências aqui, esse termo domina o numerador, e esse termo que aparece com S ao quadrado, com a própria frequência ao quadrado, vai dominar amplamente o denominador. Então, a função de transferência, né, a relação da saída para a entrada, é basicamente BA vezes S sobre JS ao quadrado. As mais altas frequências que a gente puder trabalhar aqui. Tá? Então, cortando aqui, ó, você vai ter BA sobre JS, tá? Que quando você coloca frequências muito altas, isso aqui vai tendendo a zero. Tá? Então, simplesmente o sistema não responde. Tá? Você colocou comandos de frequência altíssima na entrada, eles não aparecem na saída. O sistema filtra tudo, eles não vão aparecer. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, essa análise que a gente fez em cima da função de transferência, né, pautada nos termos que dominam o numerador e o denominador da função de transferência, essa análise ela pode ser feita aqui, né, ela pode ser desenhada em um gráfico, né, onde a gente caracteriza essa resposta em frequência. Então, para cada frequência que a gente colocou aqui, ó, o que a gente viu? Né, qual que seria a saída do sistema para um dado comando cossenoidal na entrada, em função da frequência desse comando. Então, aqui, ó, na região de baixas frequências, tá, por enquanto não temos escalas, né? Então, vamos... que também não empobrece ou tira a generalidade da análise. Então, em baixas frequências aqui, ó, o que a gente viu? Que a resposta do sistema é basicamente unitária. Tá? E que quem domina o comportamento dinâmico é o KA. O termo KA. O KIA. A maior parte do comando de torque é sintetizada por esse compensador. Tá? Bom, na transição de baixas para médias frequências, vou colocar a região de médias frequências aqui. Tá? Vai ter na transição, né, uma faixa de transição aqui das duas regiões, que quem domina o comportamento é o KIA e o KA. E dentro da região de médias frequências, o comportamento dinâmico
é dominado pelo compensador Ka, com ganho unitário também. Né? O sistema consegue, sim, colocar na saída o que é pedido na entrada. Então, a cossenoide de uma dada amplitude comandada na entrada, em média frequência, aparece na saída com a mesma frequência e a mesma amplitude. O sistema dá conta de reproduzir. E o compensador que sintetiza a maior parte do torque para que isso aconteça é o Ka. Tá? Então, isso vai durar aqui uma determinada faixa de frequências, né, que a gente chamou de médias frequências, e aí vai chegar um ponto com frequências mais altas, que a gente chamou de altas frequências, né, que quem começa a dominar o comportamento dinâmico do sistema é o BA, o compensador BA. Ele produz a maior parte do torque necessário para que um comando do cliente apareça na saída, né? E nessa faixa de frequências, o ganho do sistema ainda é unitário, o sistema dá conta, né, de sintetizar na saída o que é lhe pedido na entrada, ou seja, cossenoides de uma dada amplitude da entrada em uma dada frequência, elas aparecem na saída na mesma frequência e com a mesma amplitude, tá? E quem sintetiza a maior parte do torque para que isso aconteça é o compensador BA. Ok? Tá. Só conferindo aqui se a transmissão não interrompeu, que veio uma oferta de cartão de crédito para mim, eu fiquei com medo de derrubar a transmissão. Bom, então, né, esse compensador BA ele vai ser capaz, né, de garantir resposta unitária para o sistema em uma ampla faixa de frequências, que são as frequências altas, e aí vai chegar um ponto que o sistema não consegue responder mais, tá? Então, que é a hora que o próprio momento de inércia do conjunto rotativo domina o comportamento dinâmico. São as altíssimas frequências, né? E nelas não adianta você tentar reproduzir na saída comandos na entrada. Você vai aplicar comandos de altíssima frequência na entrada, né? Cossenoides de altíssima frequência na entrada, elas aparecem na saída com baixíssima amplitude. Então, o ganho do sistema despenca, tá? Chegar basicamente a zero, ok? Então, esse que é o nosso, esse é um desenho aqui da análise que a gente fez em cima da nossa função de transferência. Bom, então a gente está vendo aqui que compensadores distintos atuam, né, são os maiores responsáveis por atuar em faixas de frequências distintas, tá? E nós temos que rastrear comandos do cliente aqui, ó, tá? Que vão se apresentar esses compensadores com bandas passantes distintas, tá? Então, o compensador BA vai receber comandos na dinâmica do sinal de velocidade, né? Quando a gente olha lá no sistema de controle, ó, na nossa malha de controle aqui, na entrada do compensador BA, a gente recebe o comando de velocidade. Então, ele vai ter que responder, né, criar comandos de torque na dinâmica do comando de velocidade, que é a dinâmica mais rápida dentre os três sinais que vão se apresentar nas entradas dos compensadores, tá? Observa aqui, ó, na entrada do compensador Ka, a gente vai aplicar comandos na dinâmica do sinal de posição, tá? Que é o erro de posição, ó. E na entrada do compensador KA, nós aplicaremos comandos de integral de posição, logo comandos na dinâmica de integral de posição, que são os sinais de dinâmica mais lenta, ou de menor banda passante. Ok? Então, o que a gente vê aqui, né? Que enquanto o compensador BA dominar, né, o comportamento dinâmico do sistema, ele vai ter que ser capaz, né, de responder aos comandos mais rápidos associados aqui à velocidade mecânica. Então, olhando lá embaixo, ó, no nosso diagrama da resposta em frequência,
eu vou alocar aqui, então, ó, né, eu vou determinar a região aonde o BA deixa de dominar o comportamento dinâmico, tá? Como sendo a região para responder, né, a banda passante associada aqui ao comando de velocidade mecânica, tá? Já que é ele que vai atuar quando as maiores frequências de velocidade se apresentarem, tá? Eu tenho que garantir que ele reproduza ganho unitário até uma frequência adequada para reproduzir, até uma frequência adequada que no qual apareça o comando do cliente. Ok? Bom, aqui, ó, o KA, a gente viu lá em cima, ele vai criar comandos de torque na dinâmica do sinal de posição. Tá? Então, eu preciso aqui garantir que ele tenha ganho unitário, né, que o sistema todo tenha ganho unitário, enquanto o KA domina o comportamento dinâmico, até a frequência que caracteriza uma banda passante, né, associada ao máximo comando de posição. E o KIA, né, vai ser responsável por criar os comandos de torque quando a gente estiver nas frequências mais baixas, né? E ele vai ter que... E aonde acaba essa faixa de frequências? Né? Na máxima frequência do sinal de integral de posição. Tá? Então, a gente vai calcular esses ganhos, o BA, o KA e o KIA, para que a banda passante do sistema, na região que o BA domina o comportamento dinâmico, seja igual à banda passante adequada para rastrear as mais altas frequências de velocidade. Tá? E a gente vai calcular o KA para que o sistema, né, seja capaz de rastrear ou de dar ganho unitário a todas as cossenóides de entrada até as frequências mais altas associadas ao comando de posição. E nós vamos calcular o KIA para que o sistema seja capaz de reproduzir na saída tudo que foi colocado na entrada até as frequências mais altas do sinal de integral de posição. Tá? Bom, como é que nós vamos fazer isso então? Observa aqui, ó, que essa banda, por exemplo, para poder... Até um passo antes, né? Acho que vai ficar mais clara aqui a explicação. Olha só. Aqui, pessoal, quando a gente for calcular aqui o KIA, por exemplo, tá? Nós estaremos tratando com um sistema, né, que tem ganho unitário, dominado aqui, né, pelo termo KIA, tem ganho unitário em baixa frequência, e ele para de responder, né, nessa faixa de frequências aqui. O KIA deixa de ser o principal responsável pela síntese de torque em baixas frequências. Então, como que a gente poderia modelar o comportamento dinâmico do sistema, né? Saída sobre entrada, nessa circunstância. Tá? Na transição de baixas para médias frequências, né? Então, a gente viu o seguinte, ó. Está aqui com um sistema, né, que o KIA domina o comportamento dinâmico, tá? E vai chegar um determinado momento que ele fica da ordem de grandeza do KA, tá? Então, essa função aqui simplifica bem o comportamento, ela modela adequadamente o comportamento do sistema aqui, quando ele está em baixa frequência, tá?
ou seja, você vai ter em valores mais baixos de frequência esses dois termos dominando, de repente, tá? Esse termo Ka aqui passa a ser da ordem de grandeza do Ka sobre S. Tá? Então, ele aparece aqui no denominador. Tá? E no numerador também. Ok? Bom, qual que é a banda passante, né, desse sisteminha que a gente está mostrando aqui? Tá? Então, se você quiser explicitar o polo, né, para deixar a banda passante em evidência, você pode multiplicar por S no numerador e no denominador e obter o seguinte, ó. Ok? O valor da banda passante, o módulo da banda passante do polo são iguaizinhos, né? E o polo é o que zera o denominador aqui, ó. Então, aqui, o primeiro polo, ó, de polo 1 aqui, tá? Até deixar ele marcado aqui no diagrama, polo 1, polo 2 e polo 3, tá? Então, o primeiro polo aqui, ó, qual que é o valor de S que zera esse denominador aqui? Menos KA sobre Ka, tá? Então, a banda passante tem o mesmo módulo, tá? Então, a banda passante aqui associada, né, ao compensador que atua sob integral de posição vai ser igual a KA sobre Ka, tá? Por enquanto, a gente não sabe nenhum nem o outro. Então, não tem muito o que fazer aqui. Agora, se a gente olhar aqui nas médias frequências, tá? As médias frequências, como a gente escreveu lá em cima, a função de transferência tem essa estrutura aqui, ó. Tá? Você pode aproximar a resposta do sistema a essa função, né? E aí, quando a função, né, um sistema linear que está descrito, que tem sua função de transferência descrita dessa forma, né, a gente pode, então, observar qual que é a máxima frequência que o sistema dá conta de responder pela sua banda passante, né? Então, aqui, ó, a banda passante, tá, do compensador associado à integral de posição, tá, vai ser igual ao próprio módulo do polo. Vai ser quanto, então? Menos Ka sobre B mais BA, tá? Só que a gente ainda não sabe nem o Ka e nem o BA. Se soubesse um, isso, e a banda passante a gente sabe, né? O cliente vai dar o comando dele, a gente tem como descrever, então ela é conhecida, tá? Os ganhos é que a gente não sabe ainda, então ainda não dá para calcular. E agora nós vamos conseguir calcular, tá? Na transição aqui, né? De altas frequências para altíssimas frequências, o comportamento aproximado do sistema é esse aqui, ó. Tá? Bom, e aí, pessoal? Qual que é, então, a banda passante desse sistema? Se olhar aqui o polo, né, você já sabe a banda passante, ó. Tá? O valor de S que vai zerar isso aqui vai ser qual? Vamos tomar um módulo dele, né? Não é isso? Então, o que vai acontecer? Se a gente estipular a banda passante capaz de responder aos comandos de maior dinâmica de velocidade, e a gente conhecer o J e o B, que a gente vai conhecer por estimativa,
a gente pode calcular o BA. Então, aqui sai o primeiro cálculo de compensadores, tá? A banda passante, para rastrear aqui os maiores comandos de velocidade, né? Você vai falar assim, bom, se, por exemplo, eu tenho no comando do cliente comandos de velocidade cuja banda passante seja de 1 Hz, por exemplo, tá? 2 Hz. Aí você diz, pô, mas comando de velocidade é um comando rápido com banda passante tão pequena? Sim, né? Aqui nós estamos trabalhando com corpos pesados se deslocando no espaço. As frequências envolvidas são baixas, tá? Corpos enormes, né, com quais nós trabalhamos aqui, eles não, você não consegue promover, né, movimentos harmônicos neles, né, de altíssima frequência, não tem como, você precisa de torque infinito, ok? Então, são sinais de baixa frequência. Então, digamos aqui que você tem um sinal de velocidade do cliente aqui, cuja frequência máxima, que a banda passante dele seja 1 Hz. Né, você vai ajustar o sistema de controle para que a banda passante do sistema seja também 1 Hz? Não, né? Já que você quer garantir a reprodução do comando do cliente na saída do eixo, você vai deixar o sistema, né, mecatrônico com a banda passante maior que a do cliente. De quantas vezes? 10 vezes, né, que é o número mágico da engenharia. Nós vamos falar que a banda passante da malha de posição vai ser 10 vezes maior do que a banda passante da malha de velocidade, tá? Vai ser 10 vezes maior do que a banda passante dos máximos comandos de velocidade possíveis. Tá? Então, aqui, ó, a gente consegue calcular o primeiro compensador. Então, o BA vai ser o quê? 10 vezes a banda passante do máximo comando de velocidade do cliente, vezes J, menos o B, é aproximadamente zero. Tá? Então, aqui sai o projeto do primeiro compensador das malhas de controle. Tá? A banda passante do comando do cliente é conhecida, tá? Isso aqui não é informação misteriosa. Tá? Pelo processo dele, você consegue saber. Tá? Qualquer coisa é só pegar o sinal, jogar, né, no Octave, no MATLAB, qualquer ferramenta, e fazer uma FFT do comando dele para saber a banda passante. Tá? Bom, com o BA agora conhecido, a gente tem como usá-lo na expressão de cima, para calcular o KA. Né? Então, quando a gente desenvolveu essa expressão aqui de cima, a gente não tinha como calcular os compensadores, porque a gente não sabia nenhum dos dois. Agora a gente já sabe um deles. Okay? Então, o KA, que é positivo, inclusive, né? A banda passante é positiva, ali eu tinha escrito o valor do polo. Tá? O KA vai ser a banda passante, né, da malha aqui associada ao rastreamento das cossenóides de máxima frequência de posição. Tá? Então, aqui é a banda passante do nosso sistema. E aí, para que o nosso sistema consiga colocar na saída os comandos do cliente, nós vamos fazer com que o nosso sistema tenha a mesma banda passante do comando do cliente? Não, nós vamos colocar a banda passante do nosso sistema mais larga. Tá? Quantas vezes? 10 vezes. Então, nós vamos pegar 10 vezes a banda passante das máximas frequências possíveis que estão presentes no comando de posição e multiplicar por B mais BA. Tá? Temos aqui, então, o cálculo do ganho do segundo compensador, que é o KA. E aí, pessoal, com o KA agora na mão, ó, então aqui o BA é conhecido, o KA agora não é dúvida mais não, já é conhecido. E com ele na mão, ó, a gente pode calcular o KIA, tá? Porque a banda passante, né, das máximas frequências envolvidas no comando de integral de posição são conhecidas e agora o KA também é conhecido. Aí o último compensador que falta agora pode ser calculado, né? Então aqui, ó,
KIA vai ser a banda passante da malha, né, associada ali ao comando de integral de posição, que não é comando, é a malha. Vou fazer essa errata aqui. Vezes K. Tá? Só joguei esse termo multiplicando para cá. Ó. A banda passante do sistema para rastrear as máximas frequências envolvidas no comando de integral de posição vai ser 10 vezes maior do que essas máximas frequências. Ou seja, estou fazendo o sistema ser mais rápido do que os comandos. Né? Porque aí eu tenho certeza que o sistema dá conta de reproduzir os comandos que, porventura, não sejam impostos. Vezes o K. Ok? Então, aqui fechamos o ganho do terceiro compensador. Tá? E aí, isso conclui, então, o cálculo, né, o projeto dos compensadores pelo primeiro critério, que é o de rastreamento de trajetória. Tá? Então, a gente está fazendo aqui, né, o cálculo dos 3 compensadores para a gente ser capaz de rastrear, ou de impor na saída do eixo mecânico os comandos da entrada, independente, né, não é nem independente, né? Nós vamos colocar no eixo de saída os comandos que o cliente vai impor na entrada, de acordo com a faixa de frequências que eles vão aparecer. Ok? E aí, a gente vai pegar esses 3 valores, né? Eles nos dão, né, um primeiro conjunto, um primeiro projeto de sintonia. E aí nós vamos avaliar se esse projeto de sintonia é capaz de atender ao segundo critério, ao segundo indicador de qualidade do sistema de controle, que é a rejeição de carga. Então, assim, na hora que a gente botar carga no eixo, numa determinada frequência, tá, o erro que essa carga vai produzir está com um valor aceitável? Caso não esteja, a gente vai ter que rever o projeto. Tá? O projeto é isso mesmo, o projeto ele é recursivo. Você faz, testa, não deu, você volta, reprojeta, né, até chegar em valores adequados para atender todos os requisitos do projeto. Tá? Isso aí nós vamos ver amanhã, né? Amanhã a gente tem aula de novo. E aí a gente olha isso amanhã. Por hoje eu queria encerrar o recado, deu a hora da aula e eu acho que já tem muito conteúdo também, para a gente não embolar, né, o que foi ensinado. Vocês entenderam a ideia? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma intervenção? Alguma coisa que vocês queiram que repita? O que vocês acham? Ô, Leonardo, mais uma questão que eu fiquei foi com curiosidade mesmo. Normalmente, quando eu estou no Simulink, muitas vezes o bloco PID você já consegue fazer a sintonização dele lá no comando tune, que tem lá no final dele. Você só me falar se essa sintonia que nós fazemos direto no software, ela segue esse roteiro que você passou? Se é parecido? Não sei te falar, Bruno. Tem mais critérios de sintonia, tá? Esse aqui não é o único. Aqui é uma proposta, né, que é muito boa para servocontroladores. Agora, não tem como, né, uma sintonia do Simulink sem algum critério pré-estabelecido ficar melhor do que uma dessa que você vai olhar o sistema de controle, né, o sistema mecatrônico com tanto detalhe igual a gente fez aqui. Né? Aqui a gente botou todo mundo junto, assim, o controle com a mecânica, né, e o comando do cliente, e o projeto de sintonia foi feito assim, né, a dedo, vamos lá, cirúrgico, e montamos, né? Então, eu acho que o máximo que ele vai conseguir é igualar em desempenho, tá? Mas dificilmente ele vai produzir um resultado melhor do que esse. Tá? E outra coisa, algum critério ele tem que ter. Se você usar, né,
sintonizadores automáticos, você tem que falar com ele algum critério. Só você vai tentar minimizar esse erro aqui, ou, né, ou aumentar o comando de torque numa frequência qualquer, tá? Mas isso eu falo, né, assim, por aspectos filosóficos. Com certeza ele vai ter que ter algum critério. Agora, como exatamente o do Simulink faz, eu não sei. Até porque eu nunca usei, porque o que acontece? Nesses projetos dessa área, eu gosto de fazer o projeto, eu mesmo fazer, porque aí eu tenho certeza que o desempenho do sistema vai ficar do jeito que eu preciso, entendeu? Eu acho que você deixa para o Simulink, se o Simulink errar, e você fica vendido, né? Então, assim, é só uma sugestão. Entendi, porque você foi passa na aula e me ficou essa dúvida na cabeça, né? Porque normalmente eu sempre que eu estou usando aqui agora é mais no automático, já coloco o bloco, já vai lá e sintoniza. Entendi, entendi. Ô, Bruno, isso dá assunto para uma vida, tá? Aqui a gente está, né, oferecendo um critério dentro de um contexto, mas isso promove debates ainda em bancas de mestrado e doutorado, né, fóruns de pesquisadores de controle também, né? Aí, assim, essa estratégia daqui para você ter a sintonia na sua mão. Você sabe exatamente o que está acontecendo, em quem que você tem que mexer de acordo com algum problema que você venha a ter. Você não chuta valores, né? E você até poupa problemas de manutenção. Tá? É muito comum a pessoa chutar valores ou deixar um Simulink desse chutar, né? O sistema começa a operar, ele promove uma ação muito brusca e quebra coisas, tá? Então, assim, eu pessoalmente, eu prefiro calcular na unha, né? E tem outro detalhe também, quando você está calculando ali, você está aprendendo, né, sobre o comportamento do seu sistema. Você viu a riqueza de detalhes para chegar nisso, né? Tanto quanto aos quem atua, em que faixa de frequência, né? Quais sinais de comando são mais rápidos, mais lentos, tá? Então, assim, você ganha muito conhecimento, né, do seu sistema, tá? Custa cálculo, é fato, né? E aí é tentador quando tem uma estrutura automática, né? Querendo fazer a sintonia, realmente é tentador, mas o barato pode sair caro, sabe? Você bota o negócio para rodar e pum, dá aquele torque exagerado, o sistema dispara, você pode quebrar coisas, você pode ter alguém machucado. Eu, francamente, já por ter sintonizado e comissionado várias plantas dessas, tá? Eu recomendaria fazer. Uma sugestão aqui de ataque, não chutar, não terceirizar para o Simulink, potencialmente, com a sua engenharia mecatrônica, né, e esse tipo de exposição que a gente está tendo aqui, você vai fazer isso melhor do que o Simulink. Sabe? Então, a sugestão se eu fosse fazer, eu faria os cálculos e colocaria. Tá? Não estou falando isso aqui como propaganda da minha aula. Já que eu estou ensinando isso, eu vou fazer a propaganda para a galera fazer do meu jeito. Se o meu jeito fosse o pior, eu mesmo ia reformular minha aula para ensinar um jeito melhor para vocês, entendeu? Então, assim, do melhor da minha crença aqui, técnica, eu acho que esse jeito é o mais seguro. E por já ter feito várias vezes, tá? Tanto em indústria quanto em bancada com equipamento de potência. Isso muitas horas fazendo, de dias, e tenta, e dá errado, e faz de novo, e volta, continua dando errado, e aí na próxima vez explode, aí você tenta de novo, dispara, sabe? Aí você vai colocando o cálculo direitinho e sintoniza, o trem acontece. Então, vale a pena, tá? Vale a pena a gente fazer isso com base em cálculo, e não em chute ou mesmo terceirizando, tá? Pessoal, vocês entenderam a ideia, a proposta? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sim, entendi sim. Ô, Léo, eu tava com uma dúvida, mas é mais de máquinas elétricas, não é muito dessa aula de integração, não. Sim. Eu tava querendo saber, por exemplo, numa
plantas eu tenho um motor, não que ele seja super direcionado, mas que ele seja mais forte do que eu preciso. Se eu usar um inversor de frequência, eu consigo melhorar a questão do fator de potência dele? Para ele não gastar mais do que... Ó, a questão é a seguinte, com o inversor, Alex, na interface com a rede, tá? Na interface com o motor, você não vai conseguir muita coisa não, tá? Na interface com a rede, que é onde fator de potência baixa gera multa, você é capaz de melhorar o fator de potência pela instalação de indutores, tá? De 3 indutores na interface com a rede, que não deixem que aquela corrente que é demandada da rede, né? Se a gente lembrar lá da teoria de retificadores, se você não coloca nenhum indutor, toda a energia que vai ser usada pelo acionamento em um ciclo da rede, ele é armazenada num intervalo curtinho, que é só a hora que a tensão da rede fica maior que a tensão de linha da rede fica maior que a tensão do barramento CC. Aí demanda aquele correntão com alto DIDT, depois vai a zero, depois aquele correntão de novo, né? Então, quando a gente coloca o indutor, ele não deixa essa corrente variar tão bruscamente. Então, se achata um pouco a corrente, e na hora que ela fica, né, com uma menor distorção harmônica, você consegue um fator de potência melhor também, tá? O recomendado para o cálculo desse indutor, assim, a grosso modo, é que você tenha uma indutância que, ao ser percorrida pela componente fundamental do acionamento, ela não produza uma queda de tensão maior do que 3% da nominal. Tá? Então, com isso, quer dizer, o XL vezes a corrente nominal de, no máximo, 3% da tensão nominal de fase. Tá? E aí você, então, chega no L. Tá? E aí, geralmente, com essa indutância, entre o inversor e a rede, você consegue melhorar o fator de potência consideravelmente na rede. Tá? Se você quiser, por exemplo, olha, e no motor, eu quero, porque no motor não vai dar multa, né? Você vai consumir um pouco mais de corrente, mas não dá multa. Agora, se você quiser, né, apreciar estratégias com diferentes tensões para variar o fator de potência do motor, é possível também. Só que aí o que você faz? Tem que pegar os parâmetros dessa máquina, pegar o modelo que a gente fez no curso de máquinas com aquele programinha de simulação e colocar diferentes tensões e frequências. Geralmente a relação V sobre F é mais ou menos constante, tá? Então você tem tensão sobre frequência nominal vai dar um valor, e aí outras tensões divididas por outras frequências dão mais ou menos o mesmo valor. Então, se você jogar, por exemplo, ele a 30 Hz, você vai colocar metade da tensão nominal. Se jogar 20 Hz, você vai jogar um terço da tensão nominal. Então, com o mesmo V sobre F, você pode tentar explorar diferentes fatores de potência e ver quais níveis de fator de potência você teria pelo programinha de simulação. Né? E às vezes você até vê algum nível de alimentação que melhora o fator de potência para o motor. Mas o que faz você pagar multa é o que está na rede. Tá? Que aí são os indutores que eu comentei. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá o retificador de diodos aqui, ó. O barramento CC está aqui. Aqui estão as 3 fases da rede.
tá? E aqui está o conversor que vai na interface com o motor. A ponte inversora está aqui, ó. Ok? Então, você melhora o fator de potência se você instalar indutores aqui, ó. Tá? Alguns inversores, inclusive, como a corrente que vai numa fase, ela volta na outra e obrigatoriamente passa pelo barramento CC, tem alguns fabricantes que colocam aqui e aqui, ou só em um lado do barramento. Tá? Esses indutores não deixam que a corrente na rede tenha esse comportamento aqui, ó, em um ciclo da senoide de tensão fundamental, certo? Porque você só vai ter condução quando a tensão pelos diodos, quando a tensão do capacitor ficar menor do que a tensão de linha. Na hora que ela ficar menor, aí esses dois diodos, por exemplo, se o VAB for a maior de todas num dado instante, esses dois diodos vão conduzir, né, da fase A para a fase B e carregar o capacitor. Só que aí o capacitor carrega, fica com a tensão alta e maior do que a tensão de linha. Aí ele para de conduzir, a corrente vai a zero. Tá? Essa corrente com alta distorção harmônica, ela resulta em fator de potência baixo também. Tá? E aí, com o indutor, você vai fazer com que essa corrente tenha esse comportamento aqui, ó. Indutores não permitem, né, que a corrente varie bruscamente. Tá? E aí você vai reduzir a distorção harmônica e aumentar o fator de potência na rede. Ok? Então, é o que se faz normalmente. Léo, eu tenho uma dúvida. Oi, fala, Bárbara. O módulo 1 parece que já está acabando, né? E teria alguma avaliação, então, na próxima semana, ou não? Eu vou passar um projeto para vocês, né? E a gente vai comentar de avaliações, mas na próxima semana, seguramente não. Entendi. Tá? Teria esse projeto, né? Que você falou. Isso. Eu precisaria, né? Assim, é necessário que vocês tenham tempo para implementar isso, né? Para estudar e implementar. E aí, para a próxima semana, eu não acho que seja um tempo adequado, sabe? Sim. Consolida aprendizado. A ideia no final é que vocês aprendam e levem o conhecimento. Então, para uma semana não vai dar. Por outro lado, eu não posso, né, passar nada agora sem concluir Sim, né? eu queria dizer assim, se tem alguma avaliação próxima, entendeu? Entendi. Teremos sim. Não é semana que vem, não, mas ela virá com certeza. Tá? Matéria de faculdade de ciências das avaliações é mais ou menos igual o dia e a noite, entendeu? É com certeza que vai vir. Só esperar. Verdade. Obrigada. Beleza, de nada. Mais alguém, pessoal? Então tá bom. Então a gente se vê amanhã, eu vou encerrar a gravação e aí a gente se vê amanhã então. Beleza? Beleza, falou. Falou, boa noite para você.